para que saia no vídeo. Nós falamos a respeito na introdução do livro de Jó, que é um dos escritos mais antigos, compõe a parte dos livros poéticos da Bíblia, juntamente com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros são chamados de livros sapienciais porque eles transmitem sabedoria, e esses livros ocupam um período áureo na história do povo de Israel, de conformidade que com a apostila de 110, de 1010 até 930 a.C., que é o período que esses livros ocupam na história do povo de Israel. Eles trazem uma linguagem poética, que era uma maneira que o povo de Israel utilizava para poder gravar melhor os ensinamentos. Então, boa parte da Bíblia, quase toda, ela é composta em poesias, a poesia hebraica, mas exclusivamente esses 5 livros eles são completamente poéticos, com exceção do capítulo 1 e 2 do livro de Jó e o capítulo 42, do 3 até o 41, toda é poesia, e nós estaremos falando a respeito do livro de Jó. Aqui na lição, aqui na apostila mostra sobre a consagração de Jó e mostra que Jó é consagrado e rico. Nós já falamos que ele era alguém dedicado a Deus e bem próspero, um dos homens mais ricos que existia na sua época. Mostra o desafio de Satanás em provar o caráter de Jó, em colocar o caráter de Jó em xeque, como ele tem por costume sempre fazer isso, sempre pôr o caráter do povo de Deus em xeque. E uma das coisas interessantes é que a Bíblia fala que ele foi uma vez e Deus perguntou o que ele fazia. Ele dizia que estava rodeando e passeando por a terra. Na segunda vez, Deus pergunta ele novamente, ele fala que estava fazendo a mesma coisa, passeando e rodeando sobre a terra. Uma das coisas interessantes é que o diabo ele não perde a sua rotina para tentar destruir o povo de Deus. Ele está sempre com a mesma rota tentando destruir o povo de Deus. Às vezes nós pensamos que fazemos uma coisa que detemos a ação do diabo e ele vai parar? Não, ele vai continuar. Se você ler o Evangelho de Marcos, Mateus mostra que Jesus foi tentado por 40 dias na tentação do deserto, que ele foi tentado e no último dia que ele teve fome, o diabo tentou. Mas Marcos fala que ele passou 40 dias tentando Jesus, se você ler o Evangelho de Marcos. Então, ou seja, ele ia um dia e voltava, ele não desistia. Então, na vida de Jó, ele fez do mesmo jeito. A rotina do diabo sempre é a mesma. Ele sempre tem a mesma rotina para tentar destruir o povo de Deus, por isso devemos estar alerta. Fala, Satanás destrói a prosperidade e os filhos de Jó. Ele atacou a família de Jó, como já viram, todos os bens de Jó, como todos conhecem essa parte do livro de Jó. Mostra que ele atacou a saúde de Jó, poupando a vida dele. Mais para frente, o comentário, a lição vai falar um pouco, a apostila vai falar um pouco a respeito do que poderia vencer essa doença. Mostra a reação da mulher de Jó. Nós falamos um pouco a respeito disso, do que pôde levá-la a falar daquela forma, que às vezes maltratamos muito a mulher de Jó nas pregações e esquecemos que somos humanos e, psicologicamente, às vezes, podemos nos sentir abalados quando devido a qualquer tipo de provações que passamos. E ela perdeu, foi 10 filhos em um só dia, então não era uma coisa fácil de se aguentar. Os bens, sem contar os bens, que nós vamos ser verdadeiros, que perder todos os bens, ficar pobre de um dia para o outro, não é algo tão fácil de suportar. E Jó, como a Bíblia fala, ele era um dos homens mais ricos na terra de Uz. Então, ou por que não dizer, talvez o mais rico, e ele ficou pobre da noite por dia. Ele amanheceu e, de repente, tudo foi desmoronando na vida dele. Então, a mulher que fazia parte da vida de Jó, ela sentiu-se um pouco abalada. Não, um pouco não, na verdade, bastante abalada com a situação que ela passou. Fala das visitas dos amigos de Jó, como nós vamos ver alguns discursos dos amigos de Jó que vieram para consolar Jó, mas o consolo saiu de forma contrária, que às vezes ocorre na vida dos cristãos. Então, vamos ver o que nós podemos tirar de lição do livro de Jó para nossas vidas. Ele mostra que o diálogo entre Jó e seus 3 amigos fala de um clamor do desespero de Jó,
Aí vai falar sobre. Aqui está um esboço mostrando qual foi o primeiro diálogo do primeiro amigo de Jó, do segundo amigo, do terceiro amigo. Fala do discurso final de Jó e seus amigos. A entrada de Eliú, que era um outro amigo de Jó, um pouco mais novo. Talvez ele ficou calado em reverência aos demais que eram mais idosos, por respeito. Mostra Deus respondendo a Jó de um redemoinho, que essa é uma das partes mais extraordinárias do livro de Jó, quando Deus se apresenta a Jó, ele faz várias perguntas e de nenhuma das perguntas ele consegue responder nada para Deus. Mostra da resposta que Jó ele absorveu para a vida dele o que ele fala a respeito de Deus, e a parte final, que é a parte histórica do livro de Jó, onde relata das coisas que voltaram para a vida de Jó, dos filhos que ele teve novamente, e a Bíblia, o livro de Jó conclui mostrando que ele voltou a ser próspero e tudo veio a fazer bonança na vida dele novamente. Aqui fala quando Jó viveu, irmãos. Não é bem precisa se o tempo que Jó viveu. Aqui na lição até fala que poderia ser no período de Esté, mas estaria bem, bem longe. Esté viveu logo após o cativeiro babilônico, e o próprio pastor Luiz Prestes ele reprova essa teoria aqui, mostrando que não foi nesse período. Eu, particularmente, devido o modelo que Jó se apresenta como sacerdote, na época o sacerdócio levítico ainda não tinha sido constituído, e por Jó ser alguém, as coisas que estão no livro de Jó escrito dá a entender que ele viveu no período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Não se sabe se foi entre Isaac e Jacó, ou até mesmo entre os três, porque Abraão ele viveu 15 anos aí da vida dos seus netos, de Esaú e Jacó. Abraão possivelmente morreu quando eles tinham 15 anos, então ele esteve ali presente. Se acredita pelo bons teólogos responsáveis que Jó viveu nesse período de Abraão, Isaac e Jacó. E eu, particularmente, creio, pelas coisas, como eu já disse, que está escrito no livro de Jó. Ele mostra a posição de Jó no Velho Testamento devido ao estilo literário e não à data. Por exemplo, a história de Jó. Deixa eu fechar o áudio aqui, porque é um barulho bem estranho. O livro de Jó, conforme aqui na apostila, ele não está no período, junto do conjunto dos livros poéticos, não pela data, e sim pela poesia, pelo estilo literário. Possivelmente, como já disse, a história de Jó é antiga, não se sabe quem escreveu o livro de Jó, conforme nós vamos ver aqui, e nem qual foi a data que ele foi escrito, só se sabe que a história é antiga. E por ela ser antiga, ela remonta a um tempo bem além, antes dos livros de poético, possivelmente, vir a ser escrito. Então, se ele remonta a esse período, possivelmente nós vamos dizer que não é pela data, e sim pelo o estilo literário. Aqui ele mostra que fala assim: normalmente reconhecemos 4 ou 5 divisões principais do Velho Testamento, ou seja, a Bíblia a maneira que nós entendemos hoje, dividimos a nossa Bíblia, é completamente diferente da forma que os judeus dividem a Bíblia deles. Os judeus dividem em Torá, Nabins e Ketubins, ou seja, lei, profetas e escritos. A lei, que são os 5 livros de Moisés, normal como nós acreditamos no Pentateuco, que é a maneira grega que foi utilizada para poder dividir a Bíblia dos cristãos, a maneira que nós entendemos. Os profetas na Bíblia dos judeus, ela é composta de profetas anteriores e profetas posteriores. Os profetas anteriores parece até um pouco bem diferente da maneira que nós vemos. Os profetas anteriores, ele remonta de Juízes, Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis. Isso, para os judeus, são chamados de profetas anteriores, porque ele relata a história de reis, profetas e sacerdotes. E os escritos, Salmos, Provérbios, o livro de Daniel, ele está dentro dos escritos, o livro de Esté,
o livro de Ruth, e também, o melhor, voltando um pouco, os profetas posteriores, como eu já falei, de Josué, Samuel, os dois livros de Samuel, Josué e Juízes, os dois livros de Samuel, os dois livros de Crônicas, e os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os 12 profetas menores, que na nossa Bíblia é chamado de profetas menores, de Oséias a Malaquias, que contém um só volume de 12 profetas. Não são 12 livros como na nossa Bíblia mostra. Na Bíblia dos judeus são 12 profetas que compõem um volume de livro apenas. Os irmãos estão entendendo? Estão entendendo? Fazem com a mão? Bem? Então, na nossa Bíblia, os teólogos talvez do século XV, do século XVI, eles dividiram para ficar melhor para nós assim. Pentateuco, históricos, poéticos e profetas maiores e menores. É a maneira que a nossa Bíblia é dividida. O Novo Testamento, Evangelhos, um livro histórico, as cartas paulinas e as epístolas universais e o Apocalipse, que é um livro profético. Então, a nossa Bíblia vê assim, mas na Bíblia dos judeus, como só tem o Velho Testamento, ela então não tem o Novo Testamento igual ao nosso. Mas aqui, na divisão aqui do Velho Testamento, o livro de Jó se encontra no livro da sabedoria, e a divisão do Velho Testamento da nossa Bíblia é dividida assim: Pentateuco, históricos, livro de sabedorias e livros proféticos, sendo esses profetas maiores e menores. Como nós já estudamos, não é em questão de importância, em questão de alguém ser mais do que o outro. Os profetas maiores e menores são considerados assim por extensão de ministério, ou talvez por capacidade de volume de livro. Aí alguém pode falar, mas o livro de Daniel tem menos capítulo que o livro de Oséias. Na verdade, o livro de Oséias tem mais capítulo na divisão, mas ele, em volume, ele é menor do que o livro de Daniel. Porque nós sabemos que a Bíblia original ela não era dividida em capítulo e versículo. Ela simplesmente a Bíblia não tem capítulo e versículo, a Bíblia original. E igual a nossa tem. A nossa foi feita assim para facilitar melhor para as pessoas entenderem. Nós passamos num período da bibliologia, onde entendemos que a Bíblia foi dividida em capítulo em 1229 e em versículo em 1555. Então, nós temos essa divisão, que facilitou bastante para nós. Se você pegar a Bíblia de Martim Lutero, quando ele traduziu, ela só existia capítulos, a Bíblia só é dividida em capítulos. Então, algumas partes do rodapé, ele até está escrito assim, isso está escrito na parte de cima de tal lugar, porque ela não estava dividida ainda em versículo, quando ele fez o rodapé da Bíblia. Aqui mostra, irmãos, o sacrifício de Jó. Fala assim, na época dos patriarcas, vários servos de Deus faziam sacrifício em diversos lugares. Aí fala assim, uma vez que o povo de Israel chegou à terra prometida, foi proibido para os judeus oferecer sacrifício em outro lugar, a não ser no local designado por Deus. Como eu falei, antes da lei de Moisés, antes da lei predominar sobre o povo de Israel, existiam as pessoas que se faziam o papel de sacerdote, como Belquisedeque, como o próprio Abraão apresentava sacrifício a Deus. Nós vemos o Jó, por isso que eu creio que Jó viveu no período de Abraão, de Isaac e de Jacó, pelo fato que era de costumes. Depois, quando a lei foi instituída, que foi instituído uma tribo para ser sacerdote, você não vê mais pessoas apresentando sacrifício, a não ser a própria tribo de Levi. E o sacrifício deveria ser feito nos altares dentro do tabernáculo, ali na área, no pátio do tabernáculo, depois no templo de Salomão, e mais à frente no templo de Zorobabel. Porém, antes da lei, como Jó viveu antes do período da lei, como eu já disse, pelo escrito do livro de Jó dá a entender isso, ele se colocava no papel de sacerdote. Outra coisa, irmão, Jó também não era judeu, para quem não era hebreu, para quem pensa que Jó era hebreu, ele não era, ele era gentil, ele se vê pelo próprio lugar que ele nasceu, ele não era hebreu. Se ele viveu no período de Abraão, então ele também não era filho de Abraão, porque Abraão teve Isaac, Jacó e Jacó, as 12 tribos. Então ele não era pertencente a nenhuma das tribos. Dá para entender na Bíblia que ele era um gentil. E aqui o pastor coloca aqui sobre a respeito da idade de Jó. A Bíblia simplesmente termina o livro de Jó falando que ele viveu ainda mais 140 anos.
Se ele viveu mais 140 anos, no percurso do livro de Jó, nós entendemos que Jó já era idoso. Digamos que, não sei, tinha uns 60, 80 anos, porque uma pessoa idosa na época de Abraão, ele era de 100, de 80 anos para frente. Então, o Jó, se ele era alguém já idoso e respeitado pelas pessoas pela sua idade, talvez ele tinha acima de uns 60 anos. E o pastor coloca aqui que talvez ele chegou perto dos 200 anos de idade até que ele veio morrer. Porque o livro de Jó só termina mostrando que ele viveu ainda mais 140 anos depois de tudo que ele passou. Então, isso implica que ele pode ter vivido aproximada de uns 180 a 200 anos, porque o pastor até colocou aqui que nós vemos a vida de Abraão, que ele morreu com 175 anos, Isaac com 180, Jacó com 140, José com 110. Então, mostra que a longevidade ainda predominava sobre o povo nesse período, até o período de Abraão, de Isaac e de Jacó. As pessoas ainda viviam mais de 100 anos. E se Abraão Jó viveu nessa época, possivelmente ele pode ter chegado aos seus 180, 200 anos e viveu mais 140 anos depois da prova. Isso implica que ele passou de idade do tempo que ele passou de problema. Porque se ele passou todo esse problema com os 60 a 80 anos, ele ainda viveu mais 140 anos depois da prova. Isso é para mostrar a fidelidade de Deus na vida do servo dele. Que mesmo ele passando por toda aquela dificuldade, ele permaneceu fiel a Deus. Deus lhe deu mais 140 anos e 140 anos de prosperidade na vida. Mas embaixo você fala assim, Jó, sem o privilégio que nós temos de estudar a história de milhares de anos de fidelidade de Deus para com os homens, se mostrou fiel ao Senhor. Por exemplo, hoje, o que o pastor quer colocar aqui, hoje nós temos a Bíblia. Nós temos a Bíblia que no Velho Testamento nós tiramos os exemplos dos homens do Velho Testamento para aplicar nas nossas vidas. A própria vida de Jó, a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, a vida de Daniel, homens que, como Josué, homens que escolheram estar perto de Deus para poder vencer as obras do diabo, para poder vencer as dificuldades, para poder ter uma fé no futuro, no Messias que haveria de vir. Hoje nós temos a fé no Messias que já veio. Hoje nós temos a Escritura em nossas mãos, que nos apresenta esses homens de fé. Nós temos a Escritura em nossas mãos que nos mostra o caminho certo. E o pastor mostra aqui que Jó permaneceu fiel mesmo sem ter as Escrituras na mão. Mesmo sem ter onde espelhar, ele permaneceu fiel. E nós temos hoje onde espelhar na vida desses homens. Temos a Bíblia que nos instrui. Temos a oportunidade bem mais ampla de estar mais próximo de Deus do que Jó. E nós admiramos tanto com a história de Jó, vemos o quanto Deus moveu na vida dele e o quanto ele permaneceu fiel. E, às vezes, qualquer coisa que acontece, nós já pensamos em parar, já desanimamos, já achamos que tudo está contrário às nossas vidas e não esquecemos do exemplo de Jó. Então, eu pego, como o pastor colocou aqui, como exemplo, que ele não tinha onde ele basear a vida dele, ele não tinha, a não ser o conhecimento, a intimidade dele com Deus. Ele não tinha nada escrito, como nós temos hoje, que nos dá respaldo para permanecer fiel, que nos dá respaldo para saber que existe uma eternidade que nos espera. E Jó tinha o olho na eternidade, como eu falei na aula passada. A preocupação maior dele era com a eternidade, era com a vida futura que ele levaria, e não com o presente. Ele sabia que, se ele padecesse ali, ele estaria na eternidade com o Senhor. Ele sabia que, a qualquer momento que ele parasse de respirar, ele estaria com o Pai eterno. Então, isso dava esperança a Jó em tudo. E a esperança do cristão tem que ser nisso. Indiferente daquilo que nós passamos, nós espelhamos na vida de Jó. Eu fiz até uma anotação aqui interessante, que, baseado nos livros poéticos, como nós estamos estudando os livros poéticos, que no livro de Jó, ele nos ensina como sofrer. Ou seja, como nós devemos passar o sofrimento, sabendo que isso só vai nos ajudar a crescer na presença do Senhor, que só vai trazer algo de benefício para nós. E nos Salmos nos ensina como adorar a Deus,
O livro de Salmos, como nós vamos estudar na próxima lição aqui, o livro de Salmos ele é o livro que nos ensina a adorar a Deus em qualquer circunstância, em qualquer momento. É o livro que nos traz como adorar a Deus. E hoje a adoração nas igrejas está tão banalizada que as pessoas cantam sem preocupar em adorar, as pessoas não têm, o louvor não tem mudado vida. E quando nós olhamos pela Bíblia, o que um louvor é capaz de fazer é algo extraordinário. Se você pegar exemplo, por exemplo, Davi simplesmente dedilhava uma harpa e o demônio saía da vida de Saul. Diz a Bíblia que Paulo e Silas cantaram e as cadeias se abriram. Então, transferindo isso para a igreja hoje, às vezes nós colocamos muita responsabilidade sobre os líderes da igreja, sobre os pregadores, e esquecemos que o louvor ele faz parte de um culto que transforma a vida. Então, o livro de Salmos nos ensina a louvar. O livro de Provérbios nos ensina como comportar, traz vários versículos que nos mostram como um cristão deve comportar, como o homem deve comportar com seus filhos, com a esposa, como a esposa deve comportar. Então, é um livro que nos traz ensinamentos de comportamento da nossa vida diária. O livro de Eclesiastes nos ensina como viver. Se você for olhar o livro de Eclesiastes, ele nos mostra na perspectiva do homem aqui na Terra, a maneira, às vezes, o homem que quer distanciar de Deus, a maneira que nós devemos ver esse homem viver e basear nossas vidas no jeito que Deus quer que nós vivamos. Que o livro de Eclesiastes, para mim, é um dos livros mais difíceis de interpretação na Bíblia. Porém, a partir do momento que nós entendemos por que Salomão escreveu o livro e qual foi o período, fica mais fácil de entendê-lo. E o livro de Cantares nos ensina como amar. E esse amor engloba todas as áreas, né, em relação do amor. É claro que o livro de Cantares ele é um livro relacionado do amor do homem para com a mulher, porém, ele nos ensina tudo isso. Aqui, na página de número 3, como já falei, é algo incerto, não se sabe quem que escreveu o livro de Jó. A tradição judaica crê que é Moisés, ele chega até a afirmar, os adventistas do sétimo dia, eles afirmam que é Moisés que escreveu o livro de Jó, e outras tradições dão nome para vários, para Samuel, para vários outros. Eu penso o seguinte, onde a Bíblia não tem voz, nós também não devemos ter ouvido. Se a Bíblia não fala quem por que eu vou ficar preocupando com quem escreveu o livro de Jó? Uma coisa eu sei, o livro de Jó está na Bíblia porque foi permissão de Deus. Deus ele permitiu com que ele fizesse parte do cano do Velho Testamento, e aqui está para nós. E é um livro literal, a história é literal, não é algo romanceado, não é algo simplesmente simbólico, como alguns pregadores ensinam. Vamos ver para frente que ele é algo literal. Então, a autoria não se sabe quem escreveu. E, como eu já disse, eu acho uma perda de tempo ficar preocupando quem escreveu o livro de Jó. Por exemplo, se eu for preocupar quem escreveu o livro de Jó, eu tenho que preocupar quem escreveu os 2 livros de Samuel, os 2 de Reis, os 2 de Crônicas. Vou ter que preocupar quem escreveu o livro de Ruth, porque não se sabe quem escreveu o livro de Ruth. O livro de Ruth, possivelmente, ele foi escrito no período que Davi já tinha nascido, porque o livro de Ruth termina mostrando que Ruth foi bisavó de Davi. Então, Davi já existia quando aquele livro foi escrito. Então, não foi Ruth que escreveu. Nós não sabemos quem escreveu o livro de Ruth. Não se sabe quem escreveu os 2 livros de Crônicas, os 2 livros de Samuel. Aí as pessoas estão preocupadas somente com quem escreveu o livro de Jó. E eu só penso o seguinte, está na Bíblia, Deus permitiu, está aqui, nós aceitamos, temos como sagrado e traz história para nós. A autoria é menos importante do homem aqui na Terra, o importante é que foi inspirado por Deus. Essa é a parte mais importante para nós. Como eu já falei, o tema do livro ele traz várias lições maravilhosas para nós. Um dos temas principais, como eu já falei, é como o justo enfrenta o sofrimento. É a maneira que eu vejo o livro de Jó. Ele ensina para nós como o justo enfrenta o sofrimento. Fala que ele até mostra que é um tratado a respeito do sofrimento humano e seus efeitos, como eu disse. Nós, irmãos, não podemos, tipo assim, imaginar, porque eu sirvo a Cristo, nada me abala. Abala. A única coisa é que nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo. Nós não podemos pensar que, por exemplo, eu sou homem de ferro, eu sou Mulher Maravilha, que pode vir o vento que vem, pode vir a prova que vem, que não vai acontecer nada. Não acontece. Você entristece, você passa na cabeça em desanimar várias vezes,
você não desanima e não deixa a tristeza te abater, porque você está com Cristo. O apóstolo Paulo mesmo fala que muitas vezes estamos entristecidos, porém não desamparados. Sabemos que podemos estar tristes, mas nós temos amparo em Deus. O apóstolo Paulo ensina isso aí. E então nós entendemos isso. O livro de Jó, ele mostra que o sofrimento pode causar alguns efeitos na vida do ser humano, porém a expectativa sendo em Deus, nós vamos vencer e passar pela prova, mesmo que seja chorando, mas vamos chegar na frente confiando na vitória de Deus. Aqui embaixo ele mostra o esboço de pregação baseado no livro de Jó. Fala as provações de Jó. O que falou, o livro de Jó é um dos mais sublimes de literatura mundial. Sabemos pela própria Bíblia que o personagem Jó foi uma pessoa real, histórica. O livro de Ezequiel fala isso, que Deus falando em lançar juízos sobre a nação, ele fala, nem se houvesse Jó, Daniel, Noé, Daniel e Jó, eu deixarei de destruir. Então, ou seja, Jó, ele é citado em Ezequiel como uma personagem literal e não como uma história inventada, como simplesmente uma hipérbole, como algumas pessoas... eu já vi uma pregação que o pastor fala que a história de Jó não é verdadeira, ela é simplesmente uma história para ilustrar o cuidado de Deus conosco, porque ninguém poderia suportar o que Jó passou se aquilo fosse verdade. E uma igreja, irmão, superlotada, e o povão batendo palma e alegrando com o que o pastor estava dizendo. Ele disse que o livro de Jó não é literal. Inclusive, nessa pregação dele, ele fala que a história de Ananias e Safira, os primeiros discípulos inventaram aquela história para causar medo no povo, para o povo contribuir na igreja. Ele chega a falar isso, que era por causa disso que a história de Ananias e Safira foi inventada, que nem tudo na Bíblia é verdade. Agora, uma coisa aí, irmão, se a história de Ananias e Safira foi inventada e a história de Jó foi inventada, o que me garante que o resto não é invenção também? Então, ou tudo é verdade ou tudo é mentira. E eu tenho a opção que tudo é verdade. Então, eu penso assim, tudo é verdade. E são pastores que têm igrejas grandes, e as pessoas estão ali sem conhecimento bíblico e batendo palma, falando glória a Deus, aleluia, quando ele disse que o livro de Jó é uma história fictícia e uma história que foi inventada na tradição judaica simplesmente para mostrar que o sofrimento na vida do cristão é grande, mas que Deus está com ele. E ainda fala que é de maneira hiperbulosa que é escrito o livro de Jó, que ninguém suportaria o que Jó passou. E é claro que Jó passou porque Deus sustentou ele. Mostra mais aqui, ó, quais as provações que Jó passou. Mostra que ele perdeu todos os seus bens materiais, como nós já falamos, você de conhecimento de todos os seus filhos em um só dia. E o interessante é que a Bíblia fala que quando o mensageiro que foi poupado a vida ainda falava, o segundo já chegou gritando e anunciando mais uma catástrofe na vida de Jó. O terceiro, e todos foram assim até que todos os bens, os filhos de Jó morreram todos em um só dia. Fala a respeito da esposa de Jó, como eu já falei, nós falamos na aula passada, da situação emocional que ela teve, por isso ela proferiu aquelas palavras, não que ela era uma má crente, como muitos falam, que ela era uma mulher tribulada, que não era uma boa crente. Eu, particularmente, dentro da poesia judaica, eu não vejo assim, eu creio que no momento que ela estava passando, ela expressou aquelas palavras. Ela, em momento nenhum, criticou o marido dela, em momento nenhum, ela quis desfazer de Deus, ela simplesmente estava desesperada, como qualquer outra pessoa, e poderia estar em desespero devido à situação que passava. Fala que ele perdeu a saúde, como nós sabemos, que foi-lhe tocado e ele teve uma chaga dos pés até a cabeça, não se sabe que doença que é, muitos dão nome, algumas traduções falam tumores, e outras falam que ele teve chagas, não fala... uns falam que é câncer, as pessoas dão nome para tudo, que a Bíblia não dá nome. Eu prefiro ficar com a Bíblia falar que é chaga, que eram algumas feridas no corpo, então é algumas feridas no corpo. Não sabemos qual o nome da doença que deu no corpo dele nessa época. Se era lepra, alguns falam que é lepra, e não se sabe. A Bíblia, se fosse lepra, a Bíblia falaria que era lepra. E se a Bíblia não fala o que é, só fala que estouraram tumores no seu corpo, então fiquemos com o que a Bíblia fala.
Fala que ele perdeu a honra na sociedade, para quem era tão admirado devido à sua riqueza, à sua importância. E o que dá a entender, Jó, ele era um conselheiro também das pessoas. As pessoas vinham até Jó para buscar conselho. E devido ao que aconteceu com ele, toda essa catástrofe na vida dele, as pessoas dá a entender que as pessoas desprezaram a Jó. E, além disso, ele foi acusado pelos seus 3 amigos, ele faz Bildad de Zofar, e de coisas terríveis que ele não cometeu. Uma das coisas muito interessantes, se alguém quiser falar alguma coisa, eu não sei, todos aqui já leram de Jó, fazem assim com a mão. Todos? Amém. Se não leu, está em tempo de ler. O Jó até o livro de cantar. Nós estamos estudando os livros poéticos, então dá para ler. Vocês já prestaram atenção sobre os discursos dos amigos de Jó? Os discursos deles não eram mentira. O que eles falavam era verdade. Se os irmãos observar, o que eles falavam era verdade. Mas, como eu falei na aula passada, conhecimento, irmãos, é simplesmente acúmulo de informação. Isso é conhecimento. É quando nós acumulamos informação, seja ela bíblica ou seja de qualquer outra área. Agora, sabedoria é a capacidade de transmitir o conhecimento da maneira correta e na hora certa. E os amigos de Jó não tiveram sabedoria. Se você observar o discurso de Elifaz, ele começou bem, só que ele acusou Jó de viver em pecado. E ele mostrou que falou assim para Jó: olha, somente os que são pecadores que sofrem. E no sentido de pecadores, são pecadores que todos somos pecadores, mas pecador que não se arrepende do pecado. Esses têm a probabilidade de sofrer. Então ele quer dizer o seguinte: toda pessoa que peca, que vive em pecado, que mantém aquela vida de pecado, e ele não se arrepende, ele está propenso a passar provações. Aí eu fico tentando entender. O apóstolo Paulo vivia uma vida santa e vivia passando prova, principalmente apanhando. Como eu já vi muitas igrejas ensinar que quem é crente não adoece. Aí eu fico pensando, então Eliseu não era crente, ele morreu cego. Eliseu morreu cego, o rei Asa morreu doente, e vários outros homens. O profeta Aías, que foi um dos grandes profetas no Velho Testamento, ficou cego, e outros homens da Bíblia. O profeta Jeremias nem se conta, ele não era crente, porque ele apanhava todos os dias, ele apanhava. Ele saía de uma cisterna e caía na outra. Então, como que vai entender se ele não é crente, se o crente não sofre? E nós temos exemplos, muitos exemplos na Bíblia, de que o crente passa por provação, passa por dificuldade, crente morre também, essa é a realidade, e morre, às vezes, de morte trágica. Se nós formos olhar, com exceção de João, todos os apóstolos morreram de morte trágica. E, às vezes, eu já ouvi, irmãos, cristãos falar assim: algum pecado ele tinha por ter morrido daquele jeito. O que tem a ver uma coisa? Morreu, morreu. Não existe essa história de que, porque é crente, tem que morrer dormindo. Ou que é crente, está andando na rua e morre, cai e morre, sem sofrer nada. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Crente sofre na hora da morte. Você vai no Salmo 73, você vê isso. Asaf fala que o ímpio, ele olhando a vida do ímpio, ele fazendo um contraste, quer dizer, o ímpio não tem aperto na sua morte, ou seja, não sofre na morte. Aí ele quer dizer que o cristão, sim, mas uma coisa não tem a ver com a outra. Não é porque sofreu na morte ou não sofreu que ele é mais crente do que o outro. Não tem nada a ver. Então, ele acusava Jó de que ele estava passando por dificuldade porque ele... Sim. O senhor estava falando a respeito citou alguns exemplos, né? Mas vamos para o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo. Então, ele não era crente. Maior exemplo. Eu falo isso, esquece de Cristo. Cristo, então, não era crente? Não era. Jesus não era crente. É o ato de falar sem pensar, né? Que é o maior exemplo de todos. Porque hoje em dia o povo faz teologia com tudo e não faz uma teologia com a Bíblia. Porque uma teologia bíblica, ela não foge do padrão bíblico, não tem como fugir da Bíblia. E se nós formos basear uma teologia só em fatos ou determinadas coisas, mas essas teologias, irmão, desde 1950, ela vem surgindo, vem ocupando espaço, e a falta de conhecimento do povo de Deus faz com que essa teologia ela permaneça na igreja. Por quê?
Não tem ninguém ali, não tem um profeta verdadeiro para levantar e mostrar que está errado. E às vezes ele tem medo de mostrar, e se ele mostrar, às vezes a cabeça dele é caçada e acaba ficando com medo, porque não quer levantar contra. Ou a maioria das vezes, na verdade, os 90% é a falta de conhecimento do povo que deixa essa teologia predominar na igreja. A outra é Quer o ver um dos exemplo bem caras. claro? Um exemplo bem claro referente à falta da análise das escrituras. A gente estava conversando outro dia sobre esse assunto. Por exemplo, a respeito da ceia. Uhum. Um exemplo bem claro. É. A palavra deixa bem claro, analise-se a si mesmo. Mas esse analisar a si mesmo não é porque o cara cometeu um adultério, não é porque o cara cometeu um assassinato, não é porque o cara roubou. Pecados são vários tipos de pecado. Pecado Falhar, é pecado. pecado é pecado. Entendeu? Pecado é pecado, não é aquela, não, fulano não está tomando ceia porque eu acho que ele tá pulando seca. Fulano está tomando ceia porque ele tá no erro. Se você dirigir uma palavra de forma brusca para um irmão seu, se você dirigir, às vezes, falar de uma forma equivocada com alguém, esse já é um motivo já para a pessoa poder se analisar e falar assim, será que eu posso tomar ceia hoje? Eu nem sequer pedi perdão para o meu irmão. Já... Na verdade, a igreja que eu sou, para você de Deus, tem um costume de falar com as pessoas se no dia da ceia, se querem na fé pedir perdão, se cometeu algum pecado. Eu, particularmente, eu não consigo entender aquilo ali, mas fazer o quê? Eu acho que pecado, se você cometeu com Deus, você conserta com Deus. Se você cometeu contra algum irmão, tem que consertar com o irmão. Não adianta eu ofender o meu irmão e chegar e falar, Deus, me perdoa. Deus perdoa, mas eu tenho que consertar com o irmão que eu ofendi. Você está com o irmão. E aí, E eu posso tomar ceia? a Bíblia fala assim, que tomar ceia indignamente é só voltar no versículo 17, que nós vamos entender o que é tomar ceia indignamente. As pessoas acham que tomar ceia indignamente deve falar, não discernindo o corpo do Senhor. O corpo, e outra coisa, o corpo do Senhor não era o corpo literal de Cristo, era a igreja. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O versículo 17 interpreta isso, porque ele falava que havia dissensão entre os povos, que um comia demais e o outro não comia nada. Antes da ceia, tinha uma festa chamada Festa Ágape. Antes do povo se eles congratulavam, conversavam, se alegravam ali para depois ir para a ceia. E essa festa foi ficando banalizada. E as pessoas começaram a criar problema entre eles e, infelizmente, hoje não tem muito conhecimento dessas coisas. A própria ceia, hoje em dia, é tomada de forma errada, como o irmão está falando. Então, a falta de conhecimento bíblico faz essas coisas. Irmã Lúcia, falou alguma coisa? Eu queria só fazer aqui, mas não vai acabar agora, não. Uma colocação seguinte. Sobre os amigos de Jó, eu creio que, de princípio, eles tinham um sentimento verdadeiro. Mas eles ficaram em silêncio 7 dias. Provavelmente, ele esperava que Jó viesse confessar algum pecado. Então, quando o pecado não foi assim confessado, que aí vieram os ataques contra Jó. Então, no final das contas, muitas das vezes, quando uma pessoa passa por uma prova, por uma tempestade, ou né, aí já vem os julgamentos rápidos, não, pecou. Não tem lógica, a pessoa deve ter feito alguma coisa contra Deus, é por isso que ele está passando por essa prova. Então, eu sei que, no princípio, os amigos de Jó tinham, assim, um sentimento verdadeiro, eles choraram, condoeram junto com ele, até então, que ele achava que Jó poderia, nesses 7 dias em silêncio, confessar um pecado. Depois que Jó não confessou nada, aí vieram os ataques, entendeu? Ficaram 7 dias calados para depois abrir a boca e falar o que não presta. Reventar tudo. E continua calada. Agora, o mais interessante é que ele faz, o Elifas, depende da tradução, ele baseava a teologia dele em tradições de ancião. Você pode ir lá, ele questiona, Jó não era mais sábio do que os anciões que foram antes dele. Então, todas as palavras que ele utilizou contra Jó foram palavras de pessoas mais antigas do que ele.
Então, ele baseou a teologia dele em tradições. Já a Bildade, ele falava que se há pecado, há também, se há sofrimento, há também pecado escondido. Essa é a teologia do segundo amigo de Jó. Ou seja, se você está sofrendo, como a nossa irmã Lúcia decidiu aqui, é porque tem pecado não confessado. Aí a pessoa está sofrendo. Agora, vamos lá. O que é um pecado não confessado? Por exemplo, dentro das igrejas pentecostais existe o pecadão e o pecadinho. Para mim, pecado é pecado. Existe uma má interpretação da carta de João, capítulo 5, que fala que há pecado para a morte e pecado não para a morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a Morte. Então, todo pecado gera morte. Todo pecado mata. Então, não existe pecadinho e pecadão. Agora, entendamos, existe sim pecados que agravam mais. Por exemplo, o adultério. Um adultério, ele agrava mais do que um pecado simplesmente de alguém falou mal de outra pessoa. Porque o adultério envolve as duas famílias, os familiares e, às vezes, envolve amigos e a igreja. E abrange a sociedade onde há críticas montam em cima da igreja. E afasta o Espírito Santo, né? Afasta o Espírito Santo. Então, há consequências. Quando alguém comete um assassinato, a consequência não é a mesma coisa que alguém que falou mal de alguém. Alguém que rouba. Agora, o que é um pecado escondido? O que é um pecado não confessado? Digamos que uma pessoa está vivendo em adultério. Ele vive em adultério, aí simplesmente ele fala, vou parar, vou pedir perdão a Deus e está tudo certo? Não está tudo certo. Isso aí não está tudo certo. Se alguma pessoa fez isso e faz, não está tudo certo. Ele tem que chamar ambas as famílias, chamar o ministério da igreja e confessar. Aí sim, o pecado foi resolvido. Pecado escondido é quando, por exemplo, digamos no meu caso, estou namorando e chega o conhecimento do pastor que eu estou em prática sexual ilícita. Aí o pastor me chama e eu falo que é mentira. Não adianta eu confessar para Deus, porque eu contei mentira além do pecado de sexo ilícito. Os irmãos estão entendendo? Isso é pecado escondido. Pecado escondido, por exemplo, alguém é acusado de roubo e realmente ele roubou algo. E ele nega que roubou, depois ele pede perdão a Deus e acha tudo certo. Não, ele tem que confessar que roubou, restituir o roubado. Aí o pecado vai ser perdoado. Exemplo disso é só olhar a vida de Onésimo. Onésimo aceitou Jesus, fugiu do seu patrão, de Filemon. Quando ele aceitou Jesus, o que Paulo falou para ele? Volta lá para o seu patrão. Você é escravo, o que você fez é errado. Não é porque você é livre em Cristo, você está livre de ser escravo dele, não. Ele não te deu carta de alforria. Então, pecado escondido é quando nós projetamos em nós esconder algo de alguém. Outra coisa, por exemplo, que nós vemos é que eu nunca vi isso na igreja. O pecado de adultério, irmãos, e o pecado de matar, de roubar, ele está na classe dos pecados dos 10 mandamentos, que é a lei moral de Deus, e a lei moral fala do não levantar falso testemunho. Então, quem levanta falso testemunho como que adultera, é igual. E nós vemos... Porque a Bíblia diz, amai o teu próximo como a si mesmo. É o maior mandamento esse, né? Quando você ama o seu próximo, você não fala mal, você não deseja mal, você não... Ele fala em Gálatas que toda lei se resume a amar o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos se resumem nisso. Jesus falou que resumia amar a Deus das coisas e o próximo como a ti mesmo. E Paulo vai e resume ainda mais. Diz que amar o próximo como a ti mesmo. Porque quem ama o próximo, possivelmente ele ama a Deus. Porque é impossível amar, não estar amando a Deus e falar que ama o próximo. É impossível. Então, ou seja, pecarmos escondido, conforme ele estava acusando Jó aqui. Se você for ler, eles falam que Jó maltratava os seus empregados, que Jó ele roubava dos empregados, que Jó ele seduzia moças. Eles acusam Jó de muitas coisas no livro dele. E esse Bildade... O irmão Kleber, mas é porque ele sabia o que eram todas essas qualidades dele. Então, nesse caso, Satanás queria manchar. Manchar, porque ele tinha todo... não sei qual o capítulo agora, mas ele diz o seguinte, que quando o empregado vinha fazer alguma queixa, ele, com todo respeito, ele escutava ele primeiramente. Ele não precipitava em julgar. Então, quer dizer, ele era um homem impecável, ele tinha um caráter impecável. Então, os amigos de Jó
queria, né, por detrás, Satanás queria manchar o bom nome que Jó tinha. E Bildade, ele fala que ele passou aquele tempo ali esperando para falar e que, de repente, um espírito que estava um pouco ofusco lhe apresentou e falou da vida de Jó. Irmãos, eu sou pentecostal, creio em dons espirituais, gosto dos dons espirituais, de todos os nomes, creio nos sinais de que Jesus deixou para nós, mas eu sou muito preocupado com essas igrejas que vê muito vulto ultimamente, que vê anjo, que vê tanta... O povo está tendo mais visão do que João teve em Apocalipse hoje nas igrejas. Nem João viu tanta coisa como o povo está vendo hoje, não. Eu estou falando sério, eu sou pentecostal, creio... Só não vê o pecado, irmão Kleber. Oi? Só não vê o pecado. Não vê o pecado, não vê os erros O povo teológicos. está tendo mais visão, irmão Kleber, do que está lendo a Bíblia, essa é a verdade. Essa é verdade. Então, tipo assim, ele posicionou a teologia dele num vulto que ele viu. Ele falou que viu um vulto pela noite, que ele não sabia o que era e que disse para ele algo. Nós temos que tomar muito cuidado com o que andamos vendo e com o que anda falando nas igrejas. Isso é muito sério, irmão. Temos que tomar cuidado. Então, igual eu falei, hoje em dia o pessoal fala tanto de anjo, o apóstolo Paulo, ele condena o culto a anjo, essa falação de anjo, como os gnósticos faziam, na época que Paulo escreveu a carta aos Colossenses. Agora, o mais interessante, qual a projeção que nós temos de um anjo? Vamos ser verdadeiro. Um camarada alto, bonito, é bonito, sempre o anjo é bonito. Os olhos azuis, cabelo cacheado. Cabelo cacheado, meio castanho, amarelo, forte. É o padrão de beleza que as pessoas procuram. Com aquelas asas que só de ele abrir as asas desmaia qualquer mulher. Agora vamos lá. Olha o anjo que Ezequiel viu. O camarada tinha 6 asas, cheio de olho por baixo das asas e uma cabeça com 4 rostos. Quando ele olha para o céu, ele viu, mas diz ele que era anjo, então eu acredito que é anjo. Uma roda com um monte de asas e um monte de olho. Ele falou que era um querubim. João vê os querubins que ele chama de animais de 4 rostos. Isaías vê um anjo com 6 asas. Esse tipo de anjo o pessoal não vê na igreja. Os anjos que a Bíblia, que os profetas viram, eles não veem. Eles veem só esses anjos bonitão, essa projeção de Hollywood, esses negócios. Bodybuilder. Isso. É só esse tipo de anjo. Agora, será que se ele visse um anjo igual o de Ezequiel, ele ia querer ver anjo mais alguma vez na vida dele? Que é uma imagem um pouco meio estranha, um camarada assustadoras, andando, né? E os rostos vai virando de acordo com o que ele anda. E não era só um anjo ainda, era 4 anjos. E quando ele olha para o céu, ele vê um monte de roda, cheio de olho e com asa, voando. E diz ele que era querubins. Mas a projeção de anjo que nós fazemos é dos camaradas bonitos. Daqueles homens bem bonitos, bonitão mesmo. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com coisas que nós projetamos na mente para falar que é visão de Deus. E eu sempre falo, para mim, o que manda é a Bíblia. O que manda é a Bíblia. Então, a Bíblia ela é a única revelação universal. A única revelação universal. Ela está acima de anjo, acima de principado, potestade. O apóstolo Paulo ele fala, se alguém vier pregar um outro evangelho, mesmo sendo eu, além desse que eu já vos preguei, seja considerado amaldiçoado. Então, a Bíblia ela é acima de todas as coisas. Nós não podemos deixar a Bíblia ela perder a sua autoridade simplesmente por causa de visões e outras coisas. Deixa eu só, irmãos, colocar meu computador para carregar aqui, porque já mostrou que está caindo aqui, ó. Então, nós temos que dar privilégio à palavra do Senhor. E, sendo assim, de maneira alguma, vamos ser enganados com pensamentos ou coisas de qualquer tipo que vier. E assim, a Bíblia vai nos respaldar. A Bíblia vai nos respaldar a vencer as dificuldades e o sofrimento. Aqui mostra o terceiro amigo de Jó, Zofar. Ele quer mostrar, irmão, que o justo, quem é justo, não passa por tribulação. Você pode ler os discursos de Zofar, ele declara para Jó, se você fosse justo, você não estava passando por isso.
Ele queria dizer que Jó cometeu algum tipo de injustiça, que a lei da retribuição estava sobre a vida de Jó. Irmão, a Bíblia deixa claro, como eu falei, a teologia dele não está errada. A Bíblia diz que o come planta, ele colhe. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Está na Bíblia. Então, ou seja, tudo que nós plantamos, nós colhemos em proporção maior. O profeta Oséias fala que quem planta vento, colhe tempestade. E nós sabemos pela agronomia que se você planta em 3 caroços de milho, vai sair ali um pé de milho que, se ele for muito bom, vai dar 3 espigas, mas é normal dar 2. E cada espiga de milho vão ter aproximadamente 200 caroços. Então, você plantou 3 e colheu, vamos supor, deu 2 espigas, colheu 400. Então, concernente ao que nós fazemos também de errado, principalmente quando nós prejudicamos alguém, a lei da semeadura ela é certa. Mas o que ele está querendo dizer é que da vida só o justo que não passa por tribulação. Então, é claro que isso não é bíblico. A Bíblia mostra que tribulações ela vem sobre o justo e sobre o ímpio. Da mesma forma, as bênçãos de Deus ela é derramada sobre o justo e sobre o ímpio. O próprio Jesus falou que Deus derrama a sua chuva e faz o sol nascer sobre o justo e sobre o ímpio. E considerando a tribulação, quando nós olhamos no Sermão do Monte, Jesus fala que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, vem os ventos, vem os rios, vem a tempestade, e assopra sobre ele e ele não cai. E o que edifica sobre a areia, vem o vento, o rio, a tempestade assopra sobre ele e cai tudo. Jesus mostrou o quê? Que a diferença está onde? Está na base. A mesma dificuldade que o ímpio passa, o crente passa. Os mesmos problemas. As mesmas provações que o ímpio passa, o cristão também passa. A diferença é a base que nós temos para permanecermos de pé. Aquilo que nos dá esperança. Por exemplo, da mesma maneira que morre um parente do ímpio, morre um parente do crente. E se o parente do crente for um cristão, nós temos a esperança da eternidade de encontrar com eles novamente. Então, nós sabemos disso. Já o ímpio não sabe disso. O ímpio não tem entendimento dessas coisas. Então, nós sabemos que a tribulação ela vem sobre o justo e sobre o ímpio. Só permanece aquele que está com a casa edificada sobre a rocha. Mais embaixo, aqui no ponto 3, fala como se manteve durante as provações. A maneira que Jó ele passou a dificuldade. Mostra aqui que, mesmo perplexo, sofrendo, sem entender o que se passava, ele adorou a Deus. Como eu já falei, a primeira vez que o diabo tentou, quando da primeira vez que ele apareceu diante de Deus, que ele roubou todos os seus bens, destruiu tudo que ele tinha, que a sua mulher falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele simplesmente rasgou as suas vestes e adorou o Senhor. Ele deixou bem claro que ele para essa terra veio sem nada e poderia voltar sem nada. Quando ele fala no sair do ventre de minha mãe ali, não está falando da mãe materna, literalmente, está falando da terra. Que da terra ele veio sem nada e para a terra ele poderia voltar sem nada. Então, Kleber, e a convicção que tudo que ele tinha veio de Deus. Veio de Deus. Essa era a convicção, como Davi fala. dele. Davi, antes dele passar todas as coisas para a mão de Salomão, para Salomão edificar o templo, Salomão foi muito tranquilo. Salomão já pegou a planta e todas as ofertas, ele só precisou de construir. Tudo da vida. E Davi fala assim, o Senhor me desse e ao Senhor eu devolvo, porque tudo é seu. Ele fala isso na oração final dele, antes de passar a planta do templo para vir para a mão de Salomão. Ele fala que o Senhor deu e ele retornava para Deus, porque tudo era de Deus. Então, Jó tinha convicção, como a irmã Lúcia falou, de onde veio tudo que ele tinha. E que tudo que tinha ali é porque Deus quis. E como eu falei na aula que nós tivemos, Jó, irmãos, em momento nenhum, ele atribui o que ele passava ao diabo. Jó não queria saber do diabo. E hoje em dia, tudo que acontece na vida do cristão, ele pensa que o diabo. Por exemplo... Eu não suporto mais. Por exemplo, uma coisa interessante. Ó. Digamos que você sai de casa com algum problema, não sei, com o filho, com o marido, e às vezes você é humano e você pode proferir palavras desagradáveis. De repente, você fala algumas coisas desagradáveis com o seu marido ou com a sua esposa. Quando você sai, você vira a curva de sua casa, a polícia te para. Talvez por alguma infração que você cometeu, ou se você não tem carteira, te marca uma corte ou coisa e tal, até te prende. A primeira coisa que vem na cabeça do cristão é o quê? É Deus tratando comigo, porque eu cometi esse erro.
E não é, às vezes é simplesmente a infração que você cometeu na lei de trânsito e tinha um policial que viu. Então, nós temos essa capacidade de nos julgar por tudo, porque, infelizmente, nós criamos em nossa mente a imagem de um Deus carrasco, um Deus que está ali para nos punir. Deus, meus, ele já puniu o nosso pecado em Cristo. Ele já puniu o nosso pecado. Nós temos que manter uma vida de santidade. Agora, tem coisas que são consequência natural da vida e nós pensamos que tudo é porque pecamos. Aí eu cometi um pecado. E se acontece quando nós estamos em jejum e tudo? Aí nós falamos o quê? O diabo está nervoso comigo porque eu levantei jejum. Tá furioso. Furioso, tá furioso. Então, nem sempre é. O diabo ele tem muitas coisas para fazer. A primeira das coisas que a preocupação do diabo é enganar o povo. Enganar o povo. Trabalhar para Deus. E não compreender a Bíblia. O diabo sabe que as provações que ele vem na sua vida só te faz crescer. Então, a maior preocupação é ele enganar o povo para que o povo não cresça na presença do Senhor. A dificuldade te faz crescer quando você tem a mente voltada para Deus. Dificuldade te alimenta na presença do Senhor, porque o apóstolo Paulo falou o quê? A Bíblia fala que ele orou por 3 vezes a Deus, pedindo para Deus tirar aquele espinho da carne dele, que é a dificuldade, sei lá que negócio era aquele. E Deus falou para ele, minha graça te basta. Ele insistiu, mas Deus falou que não, e acabou. Então ele fala assim, Deus vai falar para ele que no momento que ele fala, no momento que eu estou fraca, é aí que eu estou forte. Porque o favor de Deus era sobre a vida dele, graça ali no sentido de favor. Então, no momento, ou seja, o favor de Deus é sobre mim, eu posso buscar Deus, eu estou com dificuldade, eu vou orar. Eu estou com dificuldade, eu vou jejuar, eu vou estudar a Bíblia, buscar uma resposta de Deus. O diabo sabe dessas coisas. Só que, às vezes, nós temos essa capacidade de nos acusar por uma coisa que nós fizemos devido a discorrer alguma coisa mal em nossas vidas. Aí nós pensamos, não, aconteceu isso aí é porque eu fiz isso. Eu cometi um pecado, ou então eu não confessei. Então, tem coisa, é claro, se você arrumou algum problema dentro do lar, tem que consertar, tem que voltar. Não é feio pedir perdão, mesmo que você esteja certo. Eu costumo dizer, irmão, que a melhor coisa que tem é dar razão para quem não tem. E isso é importante. Jesus falou, olha, se alguém te bater uma face, você dá outra. Se te mandar uma milha, você dá 2. Se te pedir a túnica, dá também a capa. Isso quer dizer, você não tem razão em nada. Nunca. Eu sei que não é fácil a gente pegar isso para nós, mas essa é a realidade. Nós não temos razão em nada. Aí o segundo aqui, ele fala, manteve inabalável a razão da sua fé, não se deixando levar pelas emoções. Ou seja, ele estava enraizado naquilo que ele acreditava de Deus. E mesmo em meio às dificuldades, tudo que ele passou, a sua fé permaneceu inabalável na presença do Senhor. Ele fala, ele expressou sempre diante dos outros a sua confiança no seu Redentor. Como eu já disse, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Isso eu costumo dizer que ele tem uma visão escatológica de Cristo, sabendo que ele não viu, Jó morreu, ele não viu o Redentor levantando sobre a terra. Mas então ele tem uma visão escatológica na esperança de um Cristo que viria. E essa é a nossa esperança quando nós estamos assim com Deus. Ele fala, num determinado momento, sob forte pressão, tentou se auto-justificar. Da mesma forma que a mulher de Jó, ela teve esses momentos de subida e descida nos seus emoções, Jó também teve. Você vê que ele tentando debater com os seus amigos, ele se justificava, até o ponto que ele depois parou. Ele viu que não tinha necessidade de que ele ficasse justificando com os seus amigos, porque ele estava perdendo o tempo dele em falar com os seus amigos, a ponto que ele chegou e simplesmente disse, olha, com vocês morreram, com vocês nasceram e com vocês morreram o conhecimento. Ele quis dizer para eles, vocês são os únicos sábios da terra. E ele não quis mais discutir com eles. Mas chegou um momento que ele teve esses altos e baixos devido às emoções ter aflorado. Amaldiçoou o seu dia que nasceu, né? Hã? Ele amaldiçoou o próprio dia de nascimento. O próprio dia que ele nasceu, falou que era, como diz, um aborto era melhor. Não que Jó é a favor do aborto, ele queria dizer que a mulher dele, a mãe dele abortasse ele. Queria dizer que se tivesse acontecido um aborto natural,
seria melhor. Eu já vi alguns ativistas que eu não sei como que eles conseguem achar esse versículo na Bíblia. Os ativistas aí, eles conseguem achar a Bíblia e apoiar as coisas erradas dele, ele interpretou o versículo errado, dizendo que Jó falou que a mãe dele poderia fazer um aborto. Ele não falou isso. Ele disse que se um aborto natural acontecesse, seria melhor que ele nascesse. Outra coisa que o pessoal fala, isso é só para descontrair, que Jó nasceu no dia 30 de fevereiro. Isso é a maior palhaçada. Aquilo ali nada mais, Kleber, que nós somos crentes. Nós temos duas naturezas. O que estava aflorado ali era a natureza humana de Jó. Humana de Jó. Entendeu? As emoções dele, estava falando mais alto, que não temos Também ele poderia estar passando por uma depressão, porque são as características de uma pessoa depressiva. E qualquer pessoa passa por depressão, crente, servo de Deus ou não. Então, às vezes, a pessoa não quer se matar, mas dá vontade de que Jesus vem logo e te leva. Isso é normal. Você entendeu? Quando a pessoa está naquele período de depressão, você não fala, não, eu vou pegar um remédio aqui e vou acabar com a minha vida de maneira alguma. Mas você tem tanta vontade. Imagina, para que eu nasci? Para você ver, as pessoas, quando está depressiva, ela não gosta de lembrar do dia do aniversário, que ela pensa que a vida dela é uma catástrofe. Só acontece coisas más. Então, para que eu vou lembrar no dia de aniversário, sendo que a minha vida é insignificante? Na verdade, é isso, uma depressão profunda, quando sei lá, se é depressão ou whatever, mas pelo menos, não sei o período de tempo, acho que foi 40 dias, né? Que ele sofreu, Jó. Então, sabe, a Bíblia não tem como falar se o tempo de sofrimento de Jó. Pois é, Eu então, acho que não foi pouco, não. Aquele momento que ele sofreu ali foi um momento depressivo e qualquer um passaria por depressão. Entendeu? E é normal, isso é uma característica de uma pessoa depressiva, que crê em Deus, é servo do Senhor, mas tem vontade logo que Jesus vem, te leva, acaba com isso logo. Para que eu estou vivendo, sendo que a minha vida é insignificante? É o sentimento dele naquele momento. Teve vários outros, como o próprio Jeremias pediu a morte também, Moisés, então Elias. Débora estava angustiada, triste, decepcionada. Ô, Priscila. Eu quero citar algo assim, isso é para nós também. Eu acho que quando você tem algo, em todos os sentidos da sua vida, eu acho que o material ainda mais. Quando você tem e você deixa de ter, para você se adaptar novamente, é algo, assim, dificuldade extrema de qualquer ser humano. Então, assim, Jó foi aquele que teve de tudo, e ele perdeu tudo de uma vez só. Então, assim, quando a gente vê que o nosso financeiro, eu vou colocar assim, só algo assim, básico. Quando você vê que seu financeiro, você tinha muito, e você passa a ter nada, é muito difícil de se readaptar. Agora, imagine Jó, foi os filhos, entendeu? Foi o que ele tinha de financeiro, mas ele não perdeu o principal, que foi a fé. Então, o que a irmã Lucy comentou, achei muito interessante, porque, na verdade, para a gente se readaptar emocionalmente com tudo isso, é muito difícil. Se a gente parar para se colocar 1 milímetro do que Jó passou, né? Então, a gente tem que refletir também sobre a nossa vida atual hoje. Entende? Você ter muito e, de repente, você perder. Porque quando você não tem e você passa a ter, você valoriza muito. Mas quando você perde, é muito difícil isso. Só uma reflexão. Não, com certeza. E, como eu estou falando, eu acredito que, devido ao que ele passou, as emoções dele ficou, sobe, desce. E é claro, como eu falei no início, ninguém ele pede $500 e já fica desesperado. Imagina. Irmão Kleber, sem contar que ele passou por tudo isso e ele estava sentindo na carne as dores, as coceiras. Quando a gente sente dor ou você passa por uma cirurgia, você não gosta nem de receber visita. Imagine alguém vindo te acusar e falar que você está errado, e ele suportar e ele resistir a toda aquela conversa por horas, sentindo na carne o que ele estava sentindo. Então, era muito difícil. Bastante difícil. E ele sentou, irmãos, quando você observa o texto, ele sentou no lixo. Possivelmente no local que se queimava o lixo da cidade, fora da cidade, ele foi lá, sentou fora dos muros, no meio da cinza do lixão, para ali ficar. E nem no meio da família ele ficou. Não podia também, né? Pela situação da saúde dele, não podia. Estava na situação de saúde.
Ele deixa claro que ele estava com a pele com mau cheiro e mau hálito, porque ficou fora da casa, e talvez ali sem comer, por desespero de um jejum e muitas coisas. Então, a situação ficou muito complicada na vida de Jó. Aí, mais embaixo aqui, que bênção Jó recebeu durante e após as suas provações. Ele mostra que, primeiro, ele conheceu por revelação a experiência própria com quem quem é o Senhor da glória. Uma coisa interessante que parece haver um paradoxo no livro, que ele fala no início que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Se ele era temente a Deus, como ele fala no final que antes ele conhecia Deus só de ouvir? E agora os meus olhos o vê. Sabe o que eu tiro isso aí que eu não vejo, não há paradoxo nenhum? É que Jó conhecia a Deus no momento das bonanças. E ele viu que Deus, ele é o mesmo Deus em meio às provas. Por isso que ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir falar. É claro, Jó tinha experiências com Deus, ele tinha experiência com Deus. Porém, nas provas revelou quem Deus realmente é na vida de Jó. O que Deus era na vida dele. A experiência que Jó teve no momento de dificuldade fez ele conhecer mais a Deus. A Bíblia fala que antes de ser afligido, nós andávamos errado. Fala no Salmo 119. Se eu não estou enganado, versículo 163, que fala, antes de ser afligido, eu andava errado. Agora ando segundo a sua lei. Ou seja, às vezes Deus coloca um ventinho para a gente passar, para a gente voltar, às vezes, para a palavra dele também. E muitas vezes nós entendemos os planos de Deus, às vezes com a dificuldade, com a prova. Eu lembro uma vez que o irmão José, deve ter mais de um ano atrás, aí nas aulas aqui, falou que Deus não desperdiça provações na vida de ninguém. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Na vida de Jó, ele teve experiência de conhecer quem Deus é, na glória de Deus. Aí falei, ele teve suas posses materiais restauradas em dobro, tudo que ele tinha veio em dobro, como diz o pastor Hernandes Elau, até os filhos ele teve em dobro, porque ele tinha 10 filhos que estavam na glória e depois teve mais 10 filhos presentes na terra. E uma coisa interessante que realmente, irmão, quando nós perdemos um ente querido, nós não falamos, quando nós vamos referir a essa pessoa, nós falamos o quê? Meu filho, meu avô, meu pai, minha mãe. É assim que referimos a pessoa que já partiu para o Senhor. Então, Jó, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que ele também teve o dobro em filhos, porque ele tinha 10 filhos na glória e mais 10 filhos presentes com ele. E todos os seus bens, quando você vai calcular, foi retribuído em dobro para Jó. Tudo que ele tinha, ele ganhou em dobro. Ô, irmão Kleber, desculpa, mas tem só mais uma colocaçãozinha aqui. Eu vejo Jó nessa parte, né, que ele conhecia Deus de ouvir falar. Jó, ele era extremamente zeloso. A Bíblia diz que quando ele pensava que os filhos iriam pecar, ele levantava e oferecia, né, sacrifício perante os olhos do Senhor. Então, quer dizer, às vezes isso acontece conosco, a nossa ansiedade, às vezes a gente tem tanta preocupação de acontecer alguma coisa, aí ora, jejuma, paga o preço, mas esse não é o caminho. O caminho é confiar de uma maneira total. Eu não preciso de oferecer sacrifício para que Deus realmente venha guardar minha casa. Eu confio plenamente que Deus é o Deus que cuida. E, às vezes, muitas das vezes, essa ansiedade, que eu creio que é o problema de Jó, aquele excesso de ansiedade. Se você vê, por causa da minha ansiedade, eu tive medo. E esse medo fazia com que ele oferecia o sacrifício com medo que os filhos viessem a pecar. Então, essa parte de Jó, ele foi restituído, ele aprendeu a confiar em Deus, independente se ele precisasse de colocar um sacrifício ou não diante do altar de Deus. Fala que restaurou a sua honra, ele restaurou sua família, restaurou sua honra, a saúde de Jó foi restaurada, e teve um final feliz e honroso. Novamente voltou à sua posição diante da sociedade, diante da sua família,
A única coisa que Deus não deu para Jó em dobro, graças a Deus, foi outra esposa. Continuou a mesma, a mesma mulher. Não precisou de Por isso outra. que a gente tem que dar um crédito para ela, né, gente? Que amor. Não foi fácil para ela Não, também, né, pastor? tem que dar um crédito para ela. A esposa foi a mesma. Então, quer dizer, se ela realmente fosse uma mulher tão insuportável, Deus iria também restituir a esposa, e ela não foi restituída. Deu a mesma mulher, ficou com ele, e ele teve filho com a mesma mulher de novo. Então, isso aí é o interessante no livro de Jó. Tudo foi restaurado, irmãos, na vida de Jó. Então, dentro da poesia do livro de Jó, nós aprendemos com isso. A entender o sofrimento que nós passamos, sabendo que Deus é conosco, que nós vamos obter vitória se nós permanecemos com o Senhor. A Bíblia deixa claro que a coroa da vida só é dada ao que permanece fiel até o fim. É o que permanece com Cristo. É a pessoa que não olha para trás em meio à dificuldade. Nós temos que deixar esses versículos que, às vezes, pegamos eles para poder fazer uma teologia para nós que é beneficente ao que nós queremos. Por exemplo, posso todas as coisas daquele que me fortalece. A Bíblia não fala assim, que eu posso todas as coisas que me fortalecem. A Bíblia fala assim, eu aprendi a passar dificuldade e aprendi a estar na bonança. Aí o apóstolo Paulo fala, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Ou seja, na bonança eu posso todas as coisas e na dificuldade eu posso todas as coisas, porque Cristo é quem me fortalece. Então, a esperança do apóstolo Paulo estava em Deus e não naquilo que poderia estar à sua volta. E a de Jó foi a mesma coisa. E uma das coisas mais interessantes é que quando Deus ele fala com Jó, ele abre a boca para falar com Jó, Deus lhe faz algumas perguntas que seria simples para nós hoje. Mas naquela época não era tão simples para Jó. E Jó não conseguiu responder nenhuma das perguntas. Nenhuma. E uma das coisas que Deus falou com Jó, cinge o teu lombo como homem. Cingir o lombo quer dizer estar preparado. Ou seja, fica preparado que eu vou falar com você agora. E Deus começa a falar com Jó e Jó não entende nada. Deus fez perguntas simples. Perguntou para ele onde você estava quando as estrelas da alva cantavam o meu nome. Está falando dos anjos. Ele não existia. Onde você estava quando eu colocou os fundamentos da terra? Jó também não existia. Aí ele viu que estava muito difícil, falou assim, por acaso você sabe o tempo que as cabras monteses dão à luz? Aí já pulou com uma coisa que Jó até criava, quem criava cabra, mas ele não sabia, porque as cabras que ele tinha não eram monteses, as cabras montesas, as cabras que ficam nas montanhas. E ele não sabia. Deus partiu para uma coisa mais simples que ele não conseguiu responder. Então, às vezes, nossos questionamentos com Deus são coisas tão pequenas diante da grandeza do nosso Deus que, se ele vier nos perguntar determinadas coisas, nós não temos condições de compreender a grandeza de Deus. O profeta Isaías fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Está além do que nós podemos imaginar. Está acima de tudo. E, às vezes, nós questionamos coisinhas bobas com Deus, temos pensamentos, às vezes, contrários às coisas de Deus. Assim como Jó questionou, quando Deus fez perguntas simples, ele não teve condição de responder nenhuma das perguntas que Deus fez. E era coisa simples. E Deus restituiu a Jó devido à fidelidade de Jó, devido ao plano de Deus acima de todas as coisas, que em primeiro lugar é a soberania, o plano de Deus na vida das pessoas. Então Deus restituiu e mostrou para o próprio diabo, que Deus não tinha que provar nada para ele, que Jó servia a Deus porque Jó amava a Deus. E não porque o diabo disse que ele tinha bens, porque ele tinha saúde, porque ele era feliz na casa dele. Mas simplesmente porque a felicidade maior de Jó e o maior bem que Jó tinha era Deus. Então, isso nós devemos ter em mente. A nossa felicidade, irmãos, ela é constituída em Deus. Se nós não tivermos Deus como primazia em tudo nas nossas vidas, nós nunca vamos ser felizes. Primazia no trabalho, primazia no lar, primazia entre os filhos, primazia no matrimônio, primazia em todas as áreas das nossas vidas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus, ele tem que ser o centro da vida de um cristão. Nada pode roubar isso. O dia que roubar, que a nossa visão desviar para o outro lado, que não for Deus, nós vamos ter fracasso espiritual. Amar Deus acima de todas as coisas, né? Todas as coisas. E ele vai explicar de todo entendimento, ou seja, todas as suas faculdades têm que estar em Deus, de toda a sua alma, todas as suas emoções têm que estar em Deus, todas as suas forças, tudo aquilo que você dedica
tem que estar em Deus. Então, nós não temos para onde fugir. Amar a Deus sobre todas as E coisas. por que não amar um Deus tão maravilhoso que nos amou primeiro? Por que não amá-lo, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Vamos dar uma iniciada aqui no livro de Salmos. Nós ainda temos alguns minutos. Dá para falar um pouco. Tem mais alguma coisa a acrescentar para falar do livro de Jó? Não? Tá bem. Então, vamos lá. Bom, Kleber, a aula tava está começando falando, às Kleber. 8? Não, só um momento. Está começando 8h15, mas aqui o pastor pediu para me passar para ele o link mais cedo e ele acabou mandando ele mais cedo mesmo. Tá bom, então. Obrigado. Começando 8h15. Isso. É porque o link foi mandado mais cedo mesmo. A irmã Tati perguntou alguma coisa. Na verdade, eu ia fazer um comentário. Quando eu passei por um problema 4 anos atrás, as pessoas sempre ficavam mandando esse negócio de Jó para mim. Ah, você tem que ter a paciência de Jó, primeiro. Não tem nada a ver, né? Eu nem sabia, mas na época era isso que eu escutava. E aí depois vinha assim, Deus deu, se Deus tirar, você tem que aceitar a si mesmo. Deus deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Todas essas coisas. Durante esse processo que eu passei, gente, eu tomei, não foi nem antipatia, mas é tipo assim, poxa, eu já estava no fundo do poço. Eu precisava estar escutando. Não aguentando o Jó na sua frente. Aí ficava mandando aquele louvor que a cantora aí canta, eu nem aguento ouvir aquele hino. Porque eu estava mandando aquele louvor para mim o tempo todo, e que não sei o quê, aceita, porque ele vai levar mesmo. Coisas desse tipo. Então, eu nunca peguei, tipo assim, um livro de Jó para me estudar profundamente, porque, por um certo lado, isso era um pouco doloroso para mim, porque eu falava assim, nossa, eu não tenho uma fé igual a dele. Porque, realmente, quando você passa por um processo muito sofrido, você fica com... pelo menos, eu fiquei mais como a esposa de Jó, confusa, deprimida, frustrada, depressiva. Não, acho que depressiva não, mas, tipo assim, eu perguntava a Deus o porquê de eu estar passando por aquilo. E, principalmente, era só uma criança. Direto eu perguntava assim, Senhor, ela não tem um pecado, ela é uma criança só. E eu passando aquilo tudo. Então, assim, esses momentos que a gente passa por percas, por enfrentar câncer, igual no nosso caso foi um tumor no cabeça da nossa filha, é uma coisa, o seu mundo dá um giro de 360. E você, literalmente, eu não tinha cabeça para jejuar, para orar. Meu tempo todo era questionamento e falando, Senhor, onde eu estou errando? E tem ainda uns que acham. É pecado. Por isso você está passando por isso. Pecado escondido. O que você fez para merecer isso? Gente, ninguém paga pelo pecado de ninguém. Ela era só uma criança. Então, assim, eu acho que a gente estudando, igual a gente tem a oportunidade de estudar aqui, quando uma pessoa estiver passando por um problema ou passando por um processo doloroso, a gente tem que ter conhecimento para a gente falar as coisas. Às vezes não deve nem falar, né? Às vezes não deve nem falar. Vamos orar? Quem tem conhecimento não fala. Então, tipo assim, vamos orar para ver o que Deus quer com isso? Não. E quando chegava um, você falava assim, tá profetizada a cura. Eu falava assim, Senhor, coitado. Não sabe nada. Não sabe nada. Sabe nada. Todo espécie está falando de aquela patrão, negócio de eu profetizo, eu isso e aqui. Não tem autoridade para nada, não profetiza. Nada a ver. Virou jargão, eu profetizo, isso e aqui. Então, nada a ver. Então, assim, foi uma experiência minha com ela que eu passei, mas ela também teve as experiências dela com o Senhor, que inclusive ela nem pedia para ser curada. Então, acho que o livro de Jó, sim, é um sofrimento, é como você até falou, né, que ensina a gente a passar pelo sofrimento. Mas, olhe, é fácil não. Com certeza, eu não posso nem imaginar o que a irmã passou, mas fácil eu creio que não é. E pela Bíblia, infelizmente, há pessoas para falar de tudo. Considerado igual pecado. A Bíblia fala na lei de Moisés que o pai não paga pelo pecado do filho. Se o pecado for do pai, o pai que morre. Se for o filho que morre. Isso está falando literalmente. Então, a Bíblia não... O que eu entendo, uma vez eu trabalhava com um rapaz, nós trabalhávamos muito à noite, e eu conheci o pai dele era um crente, para te falar a verdade, extraordinário na maneira de falar, de agir, de viver, criou os filhos no caminho do Senhor, hoje todos eles são prósperos na presença do Senhor, prósperos financeiramente. Meu pai dele era muito pobre, trabalhava na prefeitura, capinando na rua,
E aos 40 e poucos anos de idade, ele ficou doente mental. E ele e levava ele na igreja. Aí, coisa que a gente não consegue explicar, diz esse menino que de vez em quando eles colocavam um zino da harpa lá para rodar lá, e o pai dele falava um monte de mistério, mas aí eles achavam que ele estava curado, aí ele não estava curado. Era Deus mesmo fazendo as coisas. Falava em mistério, depois que acabava o zino, ele falava mistério e ficava sem saber o que falou, sem saber a vida. E morreu com 54 anos, novo. E uma vez nós trabalhando, e ele perguntou por que essas coisas acontecem. Só que a pergunta dele foi um pouco estranha, quer dizer, por que meu pai era muito justo, tinha muita gente que não é justo, que poderia ter morrido. Aí eu falei, teu pai sim, mas justiça tem em você, que a gente não pode pensar assim. Aí eu falei, qual que era a diferença de Tiago, irmão de João, para Pedro? Aí eu falo em Atos que Tiago e Pedro foram presos. Tiago foi morto, cortado a cabeça, e Pedro foi solto por um anjo. O anjo que soltou a Pedro não tinha poder para soltar Tiago? Tinha, não tinha? Então, às vezes, nós aprove a Deus. Deus quis que Tiago partisse para a eternidade naquele dia e Pedro não. O ministério de Tiago havia acabado. Então, eu sei que não é fácil entender essas coisas soberanas de Deus, mas eu sempre tenho, que a Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, ou seja, isso era propósito de Deus. Como você é mãe, igual eu tenho meus filhos, eu não posso nem imaginar. Meus filhos já estão velhos, não que vocês estão velhos, né, mas já estão velhos. É porque eles que ficaram velhos mesmo, fui eu não. Então, tipo assim, eu não posso nem imaginar. Mas uma coisa infelizmente, o que nós mais temos são pessoas para falar o que não deve. Os amigos de Jó, para falar o que não deve. E eu acho que uma situação assim, a única coisa que nós temos que fazer é orar. Orar e pedir a Deus para confortar os corações, nada mais, porque o único que pode confortar é Deus. E ajudar a fé a permanecer. E, infelizmente, o que nós mais ouvimos são outras coisas. E teve uma menina muito querida que uns tempo atrás também faleceu de câncer. Eu até era muito amigo tem muitos anos que eu não vejo ele, amigo do pai dela, mãe da mãe dela, e ele me perguntava muitas coisas da Bíblia em relação, porque era tanta mentira, profecia, e que as pessoas entregaram para a menina, para eles, teologia errada, falando que quando ele chegasse no céu, ele não ia conhecer a filha dele. Eu falei, rapaz, eu fico tentando entender de onde que eles tiram tanta palhaçada para querer falar. E no mais numa situação que não tinha necessidade de falar, estavam falando. Porque são pessoas sem sabedoria. Eu acho que sabedoria como o Tiago fala, nós temos que ter a sabedoria do céu. Saber a hora de falar, tem hora que não tem o que falar, e simplesmente orar. Infelizmente, tem pessoas que não pensam assim. Bom, o livro dos Salmos, aqui na página de número 5. Ai, não vou deixar passar, desculpa. Eu preciso falar uma coisa, vocês vão dar risada, mas é importante. Eu tenho uma fala que meu avô, tanto do lado materno como paterno, meu avô e minha avó diziam assim: o inimigo, quando não vem, minha filha, manda o secretário. Então, esse povo que vem dizer alguma coisa, sabe, é secretário. Então, a gente tem que fugir desse povo, em nome de Jesus, amém? Amém. Infelizmente, manda mesmo. Bom, o livro dos Salmos, todo mundo sabe o que é Salmos. Os Salmos é um dos livros, suponho que é um dos livros mais lidos da Bíblia. Talvez não muito compreendido os Salmos, mas é um dos livros mais lidos entre os judeus, entre os cristãos. Os cristãos gostam muito do Salmo 91 e do 23, até deixar a Bíblia aberta, empoeirada, amarela, e nem sabe o poder do Salmo 91, porque ele tem o mesmo poder do Salmo 1, do Salmo 23, porque o inspirador do livro foi Deus. Eu, particularmente, se tem dois salmos que me encantam, é o Salmo 1 e o Salmo 15. Esses dois me encantam de um jeito que, para mim, me encanta mais do que o 23, mas o 91. Eles são os salmos que eu tenho como princípio para mim. Então, os salmos são um livro bem, bem lido pelo povo cristão e pelos judeus. Os judeus utilizavam bastante o livro de Salmos nas suas festas, como nós vamos ver mais para baixo. E aqui na apostila mostra que os salmos do hebraico é Terrilim, que quer dizer louvor, ou cânticos,
E na nossa Bíblia, que foi a tradução da Septuaginta, todo mundo que sabe o que é Septuaginta, né? Sim, fazem a mão. Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, a Bíblia que era possivelmente foi utilizada bastante por Paulo, pelo próprio Cristo, e o escritor aos Hebreus, que escreveu uma carta chamada aos Hebreus, foi o que mais utilizou partes da Bíblia da Septuaginta nas escritas dele. Se você pegar uma Bíblia grega, você vai ver isso. E Paulo utilizava bastante a Septuaginta nos escritos dele. E a nossa Bíblia, ela utilizou os nomes gregos, que o Salmo, por exemplo, Gênesis, na Bíblia hebraica, não é Gênesis, é Bereshit, mas o Gênesis, como é a tradução da palavra Bereshit, a tradução em português, como as demais traduções do mundo, resolveu utilizar a tradução do grego para a língua, seja o inglês, o português, francês, espanhol. Então, e aqui nós vemos que é isso. Salmo quer dizer cânticos. O local dos salmos, irmãos, o livro de Salmo foi escrito em Israel e em partes na Babilônia, quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Alguns salmos foram escritos ali, como o Salmo 137, escrito na Babilônia. Mostra que foi entre os anos de 1450 a 450, ou seja, um período de 1000 anos. Ele abrange um período de 1000 anos no livro de Salmos, dentro da história do povo de Israel. Mostra que vai desde Moisés, como você vai ver o Salmo 90, é o salmo escrito por Moisés, para mim é o salmo mais velho da Bíblia, que Moisés veio bem antes de Davi, que os demais salmistas, e até o período do cativeiro babilônico, como o Salmo 147, o Salmo 137, que ainda foi composto na Babilônia, quando vemos o Salmo depois da Babilônia, o Salmo 126, quando o povo já havia saído da Babilônia, você observa que o Salmo 126 ele já havia regressado à Babilônia. E uma das coisas interessantes, mais para frente nós vamos ver a maneira correta de interpretar os Salmos. Se você conseguir situar a história que o Salmo está narrando, você vai ter uma facilidade muito grande de interpretar o Salmo. Por exemplo, se você entender que o Salmo 126 foi escrito pós o povo voltar do cativeiro babilônico, já estava na terra deles, e eles passaram por um período de prosperidade depois, havia entrado em decadência espiritual e financeira novamente, vai te facilitar interpretar o Salmo. Se você entender que o Salmo 137 foi escrito na Babilônia, você vai saber qual eram as emoções do quem escreveu o Salmo e por que ele escreveu daquela forma. Então, quando você situa o Salmo com a história que está no livro de Samuel, nos livros de Reis, ou no período dos próprios profetas, você vai ter facilidade de interpretar. Aqui mostra que o livro de Salmo ele é dividido em 5 livros. Me parece que essa divisão existe também na Bíblia hebraica. E são 5 livros. Vai do Salmo 1 ao Salmo 41, forma o primeiro livro. Essa Bíblia que eu utilizo aqui, que é a Bíblia atualizada, essa Bíblia traz essa divisão dos livros. Parece que a Bíblia corrigida, do João Ferreira de Almeida corrigida, não traz. Essa atualizada da Sociedade Bíblica Brasileira, ela traz a divisão dos Salmos. Mostra que o primeiro livro vai do Salmo 1 ao 41, o segundo livro do Salmo 42 ao 72, o terceiro livro do Salmo 73 ao 89, o quarto livro do 90 ao 106 e o quinto livro do 107 ao 150. E o pastor utiliza aqui, fazendo um contraste entre os Salmos e o Pentateuco, mostrando que o primeiro livro de Salmo, do 1 ao 41, ele poderia estar em paralelo com o livro de Gênesis, onde mostra as orientações que Deus deu ao homem, para que o homem tivesse princípios na sua vida espiritual, a ponto de esses princípios lhe aproximar de Deus e ele está tendo uma comunhão maior com Deus. Você vai pegar o primeiro salmo da Bíblia, por isso que eu falei, eu gosto do salmo primeiro, porque ele já começa assim, bem-aventurado o homem, isso está no sentido genérico, ou seja, feliz ou bem-sucedido, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Essa é a razão porque eu gosto desse salmo, para mim, é um dos principais. Agora, o interessante é que ele começa andando, depois ele para e depois ele assenta no caminho do ímpio. Começa andando no caminho do ímpio, detém no meio dos pecadores e se assenta na roda do escarnecedor.
A vida, irmão, do cristão, quando vai degredindo, é de ladeira abaixo, se ele começa fazendo coisa errada. E foi o que aconteceu no livro de Gênesis. Deus deu uma ordem, o homem não cumpriu, e a vida do homem foi ladeira abaixo. Era para viver eternamente, ele acreditou na mentira, numa distorção. O diabo, como eu falei, irmãos, o diabo sempre preocupa em torcer a palavra de Deus. Ele chegou e disse o quê? Foi assim que Deus disse? Ninguém estava conversando com ele, já chegou com um assunto para puxar a conversa. E a mulher resolveu dar atenção, nada tem a ver, por qual razão, eu não sei, por que ele quis conversar com Eva. Eu não acho que Eva é menos do que Adão era mais inteligente, nada a ver uma coisa com a outra. Eu não sei por qual razão que ele procurou falar com Eva. Não faço a mínima. Então, ele torceu a palavra de Deus. Foi assim que Deus disse. E no Salmo 91, quando ele cita o Salmo 91 para Jesus, ele fala assim: lance daí para baixo, porque os teus anjos darão ordem a teu respeito. Só que ele não citou o final do versículo, que fala: no caminho para que não tropece numa pedra. O diabo, ele é um perito em torcer a palavra de Deus e conseguir enganar muita gente. Parece que é a palavra de Deus, mas não é. E muitas pessoas deixam levar por isso. Então, nós temos que ter a palavra de Deus, como aqui mostra no primeiro livro, o livro de Gênesis, que são as orientações que Deus dá para nós, para que nós mantenhamos uma vida de princípio diante dele. Aí vai mostrando que essas bênçãos consistem na obediência à palavra de Deus. Nós só vamos ser abençoados espiritualmente se obedecermos a palavra do Senhor. Então, o primeiro livro de Salmo, que é de 1 a 41, com contraste com o de Gênesis, mostra isso, que a nossa obediência mostra a prosperidade espiritual na presença do Senhor. Alguém falou alguma coisa? O segundo livro, em contraste com o livro de Êxodo, mostra o surgimento da nação de Israel, ali após sair do Egito, o seu percurso no livro de Êxodo, e mostra a ruína e a redenção de Israel, baseado no segundo livro, que mostra o Salmo 42 ao 72. Se você observar o livro, ele narra algumas coisas relacionadas a isso. O livro de Êxodo, ele mostra a saída do povo e o percurso do povo em receber a lei de Deus, ali no livro de Êxodo. E algumas desobediências do povo, algumas murmurações no período do seu percurso durante o deserto e as dificuldades. O terceiro livro, juntamente com o livro de Levíticos, que mostra que o tema central é o santuário, o seu propósito concernente a Deus é o homem. Irmãos, uma das coisas que eu estava conversando com um amigo meu, a primeira vez que eu fui pegar a Bíblia para ler a Bíblia toda, e quando eu cheguei no livro de Levítico, me deu um desânimo daquele negócio. Mas eu venci, eu insisti. O livro de Números nem me fala. Números. Foi maior. O primeiro livro de crônica de 1 a 10, só nome. E cada nome que eu não sabia nem falar. E o nome ali que eu não conseguia nem falar. Mas o livro de Levíticos, até as outras vezes que eu fui lendo a Bíblia, a minha segunda, terceira, quarta vez, eu tinha uma certa dificuldade com o livro de Levíticos. Só que depois eu fui pegando uma experiência com o livro de Levítico, e eu nunca vi um livro da Bíblia que mostra mais a presença de Deus do que o livro de Levítico. Se você ler o livro de Levítico, Deus está em todo o livro de Levítico. Falando Deus, a presença de Deus. O livro de Levítico, ele mostra a presença de Deus no culto e a maneira que Deus deve ser cultuado. Mostra a maneira correta de cultuar Deus. É claro que hoje nós não temos a maneira levítica de cultuar Deus, é claro que não. Apesar que algumas igrejas se sentem atraídas por aquele maneira magnífica de cultuar Deus ali. Algumas igrejas têm as coisas pertencentes ao tabernáculo e tal coisa. Mas era uma maneira tão grande e tão extraordinária a presença de Deus no livro de Levítico, e conforme aqui o pastor coloca no Salmo 73 ao 89, se você olhar aqui assim, conforme o Salmo 73 inicia sendo por Asaf, alguém que vivia no templo, e era da linha sacerdotal dos levitas, mas ele era levita, não se sabe se ele não era da linha sacerdotal, porque o fato de ser levita não quer dizer que podia ser sacerdote, só podia ser sacerdote da família de Arão. E a família dos levitas era dividida em 4 famílias.
e Asaf não era da linha sacerdotal, mas ele era levita. Então, mostra a presença de Deus. O terceiro livro de Salmo, que é a divisão do livro de Salmo, ele, em contraste com o livro Levítico, mostra a necessidade de cultuar a Deus, de buscar a presença de Deus. Irmãos, hoje nós estamos vivendo em uma época de uns cultos mecânicos, uns cultos sem presença de Deus, sem poder de Deus. Algo parece que virou rotina, virou obrigação ir na igreja. Eu vou na igreja porque eu não tenho nada para fazer, se eu não for na igreja o pastor vai me ligar, ou eu vou na igreja porque hoje é domingo. Essa teoria de que Deus mudou o sábado para o domingo, isso não existe. Isso eu vou falar aqui, não tem nada contra. Eu sou adepto da teologia reformada, mas isso é coisa de crente reformada, que Deus não trocou sábado para domingo, irmão. O sábado permaneceu nos 10 mandamentos e permanece. Eu, particularmente, guardo o sábado. Tem pessoas que o dia mais bonito da semana é o sábado. Hã? É o dia mais lindo da semana é o sábado. A única coisa que o povo confunde, para os judeus guardar o sábado era deixar de trabalhar. Para mim, guardar o sábado é lembrar dele para santificá-lo, conforme fala em Deuteronômio. Agora, Deus não trocou sábado para domingo. Jesus ressuscitou no domingo, isso não quer dizer que trocou sábado para domingo, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dia de cultuar a Deus é todos os dias. Nós não temos que cultuar a Deus só no domingo ou só no sábado. Os judeus, porque trabalhavam muito, eles tiveram o sábado como um dia para que eles tirassem para cultuar a Deus. E até nisso eles pecaram. Se os irmãos for olhar, eles roubaram o ano sabático, eles roubaram o sábado e esqueceram do sábado e foi fazendo assim. Então, eles deixaram de fazer. Voltaram a fazer bem depois, aí chegaram a ficar até chato demais no período do Novo Testamento em relação ao sábado, que eles agregaram coisas no sábado que não existia. Mas para nós cristãos, adorar a Deus, cultuar a Deus é todos os dias. Como que fala a palavra culto em inglês? É public service. Hã? Public service. Serviço público. In service, é isso mesmo. Então, o que é cultuar a Deus? É prestar um serviço a Deus. Prestar um serviço a Deus. Então, as pessoas acham que a igreja cultuar é obrigação. Então, quando eu leio o livro de Levítico, o povo tinha prazer de cultuar a Deus. O povo, a irmã Lúcia falou um dia aqui concernente a ofertar. A palavra oferta vem de uma palavra aramaica, korban, que quer dizer aproximar. Quando alguém ia ofertar, ele tinha que se aproximar ao altar para levar a sua oferta até o altar. Ou seja, aproximar de Deus. Então, ou seja, ofertar na igreja, tudo faz parte de um culto. Não é de qualquer jeito, né, pastor? Não é de qualquer... E nós, às vezes, nos sentimos obrigados à igreja. Nós temos que ter igreja por prazer. Eu tenho prazer de adorar a Deus, eu tenho prazer de servir a Deus, eu tenho prazer de cultuar a Deus. E não aquela carga, tipo assim, eu vou na igreja porque se eu não for, o pastor vai me ligar. Eu só vou na igreja porque o meu marido está indo. Se eu não for, ele vai brigar. Eu vou na igreja porque... Não, nós temos que saber. Eu estou indo à casa do Senhor porque eu tenho prazer em cultuar a Deus, eu tenho prazer em servir o Senhor. Eu amo servir o Senhor. É como o salmista falava, eu amo a casa do Senhor. E eu prefiro estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É claro que nós não podemos dizer, nós temos trabalho, tem família, então não se pode fazer isso. Mas deixar, irmão, de ir na igreja simplesmente por capricho, por preguiça, isso é demais. E hoje nós estamos vivendo essa época que o povo não tem mais vontade de ir na casa do Senhor. E quando vai aos domingos, quer oportunidade, quer fazer parte do louvor, quer pregar, quer fazer tudo, mas não gosta de ir à igreja. E acha que está certo. E nós temos a lição bíblica da escola dominical que nós estamos usando, tem uma das lições que vai falar da questão dos desigrejados. E hoje nós temos um número enorme de pessoas desigrejadas que vivem de internet, não vão à igreja, apoiem-se em pastores que falam que na igreja não tem necessidade, que não há necessidade de ir na igreja todos os dias, que nós somos igreja. Eu não sei onde leu na Bíblia que nós somos igreja, a Bíblia nunca falou que nós somos igreja. A Bíblia, quando se refere à igreja, se refere a um povo. A palavra eclesia quer dizer povo chamado para fora. Então, não é uma pessoa, é povo chamado para fora. A Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo e não igreja. Igreja é povo, templo é você. Hoje o Espírito Santo mora em você, mas igreja não. Paremos, não aceitamos essas conversas de internet, que você é igreja, que você não precisa ir lá, que é você que é igreja. Isso é mentira, irmão. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar. E se não houvesse necessidade de ter igreja,
não tinha necessidade de ter as 13 cartas de Paulo. Não tinha necessidade de ter elas, porque elas são cartas doutrinárias para a igreja. Então não haveria necessidade de tê-las. E Jesus escreve cartas à igreja, 7, pelo menos, em Apocalipse. Então, por que não existe, não há necessidade de ir à igreja? Não há necessidade de ter igreja. Ou se nós somos igreja. Nós estão entendendo? Isso não existe. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem em um lugar. Então, no livro membros, de... né? Membros do corpo de Cristo. Nós somos templo, mas não igreja. Igreja é quando se reúne, aí você é igreja. O irmão Kleber, o que passa é o seguinte, a igreja, ela, na verdade, ela causou esse problema, entendeu? Tudo na vida do crente deveria ser na igreja. O crente, tudo que ele fazia tinha que ser igreja. Só que, infelizmente, a igreja, em termos de organização, ela não tem mais aquele alimento sólido que uma família precisa. Você entendeu? Que um casamento precisa. Então, isso causa desânimo. Mas nós, nesse período que nós estamos vivendo, nós temos que passar por cima dessa dificuldade, colocar Jesus, Deus, como centro, com muito esforço. I'm sorry, mas muitas das vezes você vai com a certeza que você vai ali para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas, em muitas das vezes, não existe um alimento sólido. O pão fresco não tem mais. Não tem. Infelizmente, I'm so sorry, mas that's the reality. Infelizmente, as igrejas têm atravessado isso mesmo. A falta de preparo dos líderes das igrejas tem causado isso. Irmãos, eu costumo dizer que, é claro, nós tivemos muitos obreiros dentro da Assembleia de Deus que não tinham curso teológico, eram homens de oração, que estudavam a Bíblia, que pregava simples e que ganhava alma e administrava bem. De forma alguma, desfazemos disso. Mas a questão de pregar, de ensinar a Bíblia, a pessoa tem que buscar. As pessoas falam assim, mas Deus chama Pedro e chama João. Claro, chama Pedro e chama João para ganhar alma. Mas quando foi para cada um no seu lugar, né? Mas quando foi para resolver o problema em Jerusalém, da situação dos gentios, Deus levantou Paulo e Barnabé, não foi Pedro e João, não. E Paulo e Barnabé eram doutores da lei, conforme Atos 13. Então, nós temos que entender. Então, o que a irmã Lúcia falou é uma coisa muito séria. É claro que nós não podemos pensar assim, que eu não vou na igreja porque eu não gosto da pregação do fulano. Primeiro que não pode existir esse do cristão. E depois que nós vamos à igreja adorar a Deus. E não para receber culto. Tem pessoas que falam assim, eu não gostei do culto. Mas o culto não é para você, ué. Não tem que gostar. O culto tem que ser prestado a Deus. Agora, eu entendo o que a minha Lúcia falou. Infelizmente, a falta de preparo de muitos obreiros. Irmãos, infelizmente, principalmente aqui na América, nós temos um número enorme de pessoas que carregam títulos aqui que não têm capacidade nenhuma. Às vezes não preocupa de ter, né? E não preocupa de ter. Hoje, por exemplo, eu sei que quando eu fiz faculdade teológica, não era fácil, era caro, não tinha apostila, tinha que comprar livros, além de você gastar com a mensalidade, você ainda gastava com livros, e os livros não eram baratos. Não era barato, era tudo mais difícil. Eu entendo. Não era acessível. Que antigamente os pastores tinham essa dificuldade. Hoje tem curso na internet que seja um básico, que dá para ele ter uma noção teológica, melhorar um pouco a didática dele, só que a maioria não faz. Não quer. Contra. Outros que são contra, porque eu já sofri com o negócio de... Já fui cortado de escala de pregação, porque eu fiz teologia. Já me tiraram da escala da igreja, de deixar você fazer nada. Já ouvi pregações contra a teologia, só que eu não importo. Eu tenho convicção do que eu creio, e um dia eu vi um pregador, pouco tempo atrás, ele foi convidado para ninguém e falou assim, graças a Deus que eu nunca fiz teologia, porque eu não suporto teologia. Eu falei, graças a Deus que eu nunca fez mesmo, porque talvez ele ia desviar, porque se ele não suporta teologia, ele não suporta Deus. Então, Irmão Kleber, as igrejas de hoje, ela nos impulsiona a buscar a palavra, porque quando nós falamos de igreja de organização, novamente, o irmão José disse, não tem pão fresco, entendeu? Não tem pão fresco, mas o que hoje Deus tem me dado a estratégia, eu adoro.
eu levo a minha adoração, meu louvor, entendeu? Filho, o que não presta fica tudo lá. Eu não levo para casa nem para minha vida, entendeu? Deixo tudo no altar. Mas aí me impulsiona a buscar mais o Senhor, mais a palavra de Deus, quer dizer, agora o Senhor está tratando no individualismo. Individualismo. Bom, para a gente terminar, que deu 10 horas. Deixa eu falar rapidinho só uma coisa importante. Eu acho que assim, nós estamos buscando, e lógico que é um 10%, eu falo, que a gente tem que buscar muito mais. Quem dera se a gente tivesse um schedule, que a gente pudesse ainda mais buscar conhecimento, porque conhecimento ninguém tira de nós. E quando a gente une conhecimento com o que o Espírito Santo tem para fazer nas vidas de cada um de nós, a gente pode ir além, porque o Senhor Jesus é aquele que faz todas as coisas. É que isso dá trabalho e nós temos que estar na posição que Deus quer. E muitas das vezes a prioridade é outra coisa, né? Outras coisas as pessoas procuram. E porque isso é dedicação, todos os dias, é diário. E o conhecimento ninguém tira de você. Acho que é importante as pessoas que não buscam poderiam pensar dessa forma. Porque a gente perde tantas coisas, mas o que você lê, o que você investe em você mesmo, ninguém tira. E o Espírito Santo trabalha de uma forma tão maravilhosa que a gente fala assim, é somente Deus mesmo que faz isso, com todos nós, né? Nós estamos aqui por isso. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai além. Yes. Porque uma coisa, irmãos, ministério de ensinar e de pregar vem de Deus. Yeah. Tem pessoas que têm ministério de pregação e prega muito, mesmo sem ter um curso teológico, mas ele estuda a Bíblia e ora. Já se ele tiver um curso teológico, vai melhorar. Aí vai conseguir aplicar a teologia, os recursos da teologia na pregação dele. E tanto no ensino. Como eu já estudei em faculdade, a primeira faculdade que eu fiz, eu formei junto com um rapaz que ele não tinha didática nenhuma para ensinar. Só que você conversando, que você sabia que ele conhecia muito, mas ele não tinha o ministério do ensino, então não adiantava. Ele conhecia, mas ele não tinha capacidade para ensinar, ele não tinha didática para ensinar. Então, uma coisa eu entendo que uma pessoa com uma gama de conhecimento muito grande teológico enriquece o estudo, sim, mas eu, de forma alguma, eu deixo de respeitar uns pastores ou algum pregador que tem muita unção para pregar e estuda a Bíblia. Porque a teologia, ela nos capacita a ampliar mais os nossos ensinamentos e as nossas pregações, mas a unção, se ela não tiver também, ela não muda a vida de ninguém. Porque não adianta eu chegar ali e com um esboço extraordinário, expositivo de qualquer passagem da Bíblia, pregar. Eu li um livro do Moody, do Wayne Moody, o nome do livro é Seara em Fogo. E nesse livro ele fala que, só para terminar, irmãos, que ele chegou um tempo que ele acomodou com a vida dele, deveria ter ficado famoso lá em Chicago, e ele acomodou. E um dia ele foi pregar numa igreja da Inglaterra. Quando ele terminou de pregar, um jovem chegou perto dele e disse para ele: eu quero pregar na sua igreja. E ele falou: vai lá e prega. Dizer que falou até com desprezo, vai lá e prega. E o rapaz, ele achou que ele não ia vir aqui na América, o rapaz veio. Chegou, o rapaz foi pregar, aí chegou num domingo lá, ele falou com ele assim, de manhã, não deixou ele pregar, e ele falou: prega à noite, que à noite vinha menos gente. E Deus moveu, e o número de pessoas foi à noite no culto. E o rapaz pregou em João 3,16. Ele conta isso no livro dele. O rapaz pregou em João 3,16. Aí Deus moveu na igreja, sacudiu a igreja. Ele foi, então você vai pregar amanhã, de novo, marcaram um culto para segunda. O rapaz pregou de domingo até no outro domingo, de manhã e de noite. João 3,16. O mesmo texto ele pregou por 9 vezes. De maneira que Deus sacudiu a igreja nas 9 vezes. E ele falou assim: eu preciso de voltar a minha vida com Deus, porque eu estou desviado. Quer dizer que estava acostumado com a rotina de pregar. E Dwight Moody era um teólogo dos bons, mas estava acostumado com a rotina de pregação. Isso não pode acontecer na nossa vida. Mas o livro de Números, baseado com o 4º livro da divisão do livro de Salmos, retrata o período de Deus na vida do povo de Israel e o chamado aos gentios, de acordo com esses salmos também, que é os salmos que eles mostram em relação ao povo gentil entrando no cenário da história, fazendo parte do povo de Deus, e mostra que as orientações que Deus deu para o povo de Israel viver na Terra Prometida, se você for olhar o livro de Números, ele mostra alguns milagres, mostra o povo de Israel indo sondar a terra, e volta com palavras críticas, e por isso eles percorreram 40 anos
no deserto. Toda aquela geração acima de 20 anos que saiu do Egito pereceram no deserto. Só os de 20 anos abaixo, com Josué e Caleb, que já tinham os seus 85 anos, quando eles chegaram na Terra Prometida e que entrou. Então, o livro de Números retrata o período que o povo de Israel espiou a terra até a chegada ali nas planícies do Jordão, para que eles entrassem na Terra Prometida. E o quinto livro, fazendo paralelo com o livro de Deuteronômio, trata da palavra de Deus. Se você for a palavra Deuteronômio, quer dizer segunda lei, era a recitação do livro de Êxodo e do livro de Levíticos, que Moisés recitou para aquela geração que cresceu no deserto, e ele possivelmente ele escreve esses livros nesse período, e baseado com esses salmos, retrata da palavra de Deus, ela sendo guardada pelo povo de Deus. O Deuteronômio foi citado para esse povo, para que eles tivessem noção do que aconteceu com os pais deles, da lei que Deus deu, para que eles pudessem guardar a palavra do Senhor. E mostra aqui alguns títulos do livro do nome de Deus que aparece no livro de Salmo, o mais comum é Elohim, que quer dizer Deus, dentro do hebraico, Elohim é uma palavra que dá um sentido plural. Alguns até falam que, como o primeiro nome, a palavra Elohim é a primeira que aparece no primeiro versículo da Bíblia, poderia ser talvez uma menção à Trindade. O nome Jeová, que quer dizer Senhor, que é a tradução do tetragrama do Yahweh, aquele Yod-Hei, Vav-Hei, que são aquelas 4 letras que eles não pronunciam o nome hebraico, porém, dentro da Septuaginta, eles traduziram isso para Jeová, que Jeová não é hebraico, é grego. Muitas pessoas pensam que é hebraico, mas a palavra Jeová é em grego, que talvez alguns judeus acreditam que o nome de Deus poderia ser pronunciado como Yahweh, mas não se sabe porque perdeu a pronúncia. El, ou mesmo de El Shaddai, que é todo-poderoso. Ele mostra aqui que Elohim, Jeová, Elohim, são os nomes de Deus mais usados nos Salmos. Então, nós vamos ficarmos por aqui. Na próxima aula, nós estaremos terminando aqui a respeito do título e mostrar como interpretar o livro de Salmo, alguns paralelos que existem. E o pastor pediu para passar para os irmãos para resolver na verdade, o resolver que é eu que estou dando a quantidade, ele não falou a quantidade. Do exercício 1 até o 13, os irmãos resolveram do exercício 1 até o 13, para a próxima aula nós corrigimos esse exercício. Não sei se alguém já fez. Já fizeram o exercício? Alguém? Faz assim com a mão? Ninguém. Eu fiz. Mais ou menos. Então, pode fazer do 1 ao 13 e na próxima aula nós corrigimos o exercício, tá bem? Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não? Vamos agradecer ao Senhor, então, mais por essa aula. Agradecer a Ele pela misericórdia dele. Eu pedi ao nosso irmão Zé Carlos para agradecer a Deus por nós. Amém. Senhor Deus eterno Pai, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pelos momentos que estivemos aqui reunidos, Senhor, com mais uma aula, mais um aprendizado, Jesus. Que Tu venha nos abençoar, ó Deus, que nós possamos absorver a cada dia mais e mais da Tua palavra. Abençoe cada um, Senhor, nos seus devidos lares, guarda, proteja e livra de todo mal. Abençoe o pastor Preste, Senhor, abençoe também, Senhor, pastor Kleber, que está ministrando para nós essa aula. Abençoe e guarde, Senhor, a mente e a família. Em nome de Cristo, te agradecemos por este momento. Amém. 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 Meu irmão, que Deus em Cristo abençoe a todos. Tenha uma excelente semana. Fica na paz. Amém. Amém. A paz. Paz do Senhor.